Ok, matei o primeiro... Matei? Não sei. Ó, demora muito, nossa. Não, 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 não. Bleach acerta em tudo, velho. Ele é o que Bleach merecia com relação a gameplay e visual. O visual do jogo tá insano. Vale a pena comprar o Nintendo Switch 2 em 2025? Sim, eu fiz o vídeo de vale a pena comprar o Nintendo Switch 1 em 2025 e tô fazendo agora o do Nintendo Switch 2 em 2025, mesmo sem ter ele nas mãos, mas vamos falar com calma do que isso se trata, né? Vai valer a pena, pelo menos pelo pouco que a gente sabe, sem ter ele em mãos, sem ter a prova real da comparação entre a versão anterior e a versão nova? Vamos discutir um pouquinho sobre isso aqui nesse canal. Aqui a gente vai falar sobre o próximo hardware na Nintendo, inclusive se eu vou ficar hypado para comprar ele quando sair devidamente. Eu já tô hypado, sendo sincero, mas roda a vinheta, vamos por partes, devagarzinho. No dia 5 de junho, o Nintendo Switch 2 vai ser lançado devidamente. Ele vai estar disponível para compra em todos os lugares. A pré-venda deveria ter sido iniciada agora no dia 9 de abril, porém ela foi adiada por conta das tensões entre os Estados Unidos e o mundo todo, porque, né? E a gente goste ou não do país, concorde ou não com as ações, isso meio que tá afetando todo mundo. E eu acredito que por essas razões a gente não tem aí uma pré-venda ainda iniciada oficialmente em várias partes do mundo. E tem gente que já comprou, mas por meios não oficiais. E a pré-venda feita por meios não oficiais pode ser cancelada a qualquer momento, ou sei lá, pode sofrer alguma mudança não comunicada no valor e você vai ter que pagar mais pelo seu produto, talvez. Mas vamos falar do que a gente já sabe com relação ao Nintendo Switch 2. Aí a gente tirou uma conclusão no final com base nisso. Depois eu vou fazer um vídeo comparativo, mas nada muito profundo, até porque a gente não sabe muita coisa sobre o console e vai ser redundante eu fazer um vídeo aqui agora e daqui a um mês fazer outro vídeo. Meu vídeo vai ser morto e esse vídeo aqui na verdade é para você ver depois também, tipo, lá em julho eu quero que você assista esse vídeo e ele seja recente, ele seja um vídeo que dá para você assistir em qualquer momento, poder você saber qual era a situação no Nintendo Switch agora, nesse exato momento antes do lançamento, tá ligado? Primeiro vamos falar do hardware dele. O Switch 2 virá com um LCD que chega até 120 Hz, tem suporte a HDR e resolução de 1080p. Ele também tem VRR, mas precisamente VRR é Variable Refresh Rate, que é taxa de atualização variável, eu acho que é isso. Isso ajuda a economizar bateria, muito. Ele já vem com 256 GB de armazenamento, mas ele será expansível por meio de microSD Express, que é uma tecnologia nova de microSD que chega até 880 MB por segundo de taxa de transferência, taxa de leitura mais precisamente. E isso é muito bom, significa que o Nintendo Switch vai ser realmente bem poderoso com relação à velocidade de leitura desse cartão de memória e os cartuchos também tiveram uma melhoria nessa questão aí de velocidade, além de eles terem no hardware uma espécie de vinco que impede ele de ser colocado no Nintendo Switch 1, teoricamente, mas o Nintendo Switch 2 vai suportar cartuchos do Nintendo Switch 1 e do Nintendo Switch 2 também. Isso é parte do hardware, não do software, mas o Nintendo Switch 2 ele vai contar também com DLSS, V-Ray e Tensor Cores para tratar com inteligência artificial determinadas coisas ali dentro do processamento das imagens e tudo mais. O que é que isso significa? Ele vai ter, muito provavelmente, Frame Generation, que é uma geração de frames que pode, sei lá, até triplicar dependendo do poder disso, de como isso é feito, a quantidade de frames por segundo. Se o jogo estiver rodando aí em 30 frames, é bem provável que ele possa rodar em até 90 frames, sabe? O V-Ray, vocês já sabem, é uma promessa, mas no Nintendo Switch eu não sei até onde isso vai funcionar bem. Talvez para jogos mais antigos de 2020, sei lá, mas nada, não espere muito, sabe? Já os Tensor Cores são justamente para fazer isso funcionar de uma forma mais inteligente, tanto o DLSS quanto o Frame Generation. Pode esperar que vai ser bem legal ver isso na prática. O Nintendo Switch já vem com os Joy-Cons que são acoplados de forma magnética no console e eles têm cursor, eles têm sensor infravermelho para você utilizar ele como mouse. Dá para você utilizar no braço do sofá, na sua coxa ou como um PCzinho mesmo numa mesinha. Ele já vem com o microfone embutido e esse botão
você é justamente para você abrir uma das novas funcionalidades que eu vou falar um pouquinho mais lá na parte de software. A dock dele vem com um cooler que provavelmente significa que ele vai exigir bastante para poder rodar as coisas em 4K ou 120 Hz. Eu tô falando que um console portátil deste tamanho vai rodar 4K 120, não exatamente juntos, sabe? Vai rodar 4K ou 120. Então, não necessariamente uma coisa junto com a outra, até porque seria exigir demais do pobre coitado. E sim, o console vai transmitir 4K para TV, independente se o jogo vai estar rodando ou não. Isso significa que o cabo específico que vem no pacote já é caro por si só, sabe? Deve ser uns R$150 um cabo de qualidade que vai passar 4K, é HDMI 2.4, se não me engano, um bagulho assim. O carregador dele, ele vem com uma fonte separada do cabo que facilita para você trocar o cabo caso rompa ou dê algum problema, ou então caso você seja colecionador e queira utilizar cabos que não sejam o original, você pode utilizar também, desde que eles sejam cabos de qualidade. E ele vai ter todas aquelas outras coisas que a gente já falou em outros vídeos, vai lá ver caso você queira, mas a coisa mais importante aqui é a USB-C na parte de cima, que facilita carregamento e acoplar acessórios, como a Nintendo já lançou aí a câmera que vem no pacote, não vem no pacote, a câmera que pode ser comprada e espetada ali. Tem gente falando sobre o Joy-Con Mouse estragar se você usar ele na mesa, não sei o que, mano, ele vai vir com um Joy-Con straps, assim como o atual vem. E esses straps no Nintendo Switch 2, ele possui os fits em PTFE, que são fits utilizados em mouses convencionais. Então pode esperar que ele vai ter fits em PTFE que você pode substituir depois. E é óbvio, você vai usar acessórios nesse bagulho para você deixar o shape um pouco mais confortável, parecido com um mouse de verdade. Então não se assusta, mano. Não é o fim do mundo, não vai estragar só de você utilizar. Você não estraga um mouse utilizando. Quer dizer, até estraga, tem gente que consegue estragar um mouse usando. Mas é só trocar os fits, caso arranhe, caso desgaste. E o Pro Controller não foi informado nada sobre ele, além dos botões de macro atrás e que ele tem uma entrada para P2 na parte da frente, igual aos controles mais recentes. A lineup do lançamento do console é simplesmente uma das coisas mais legais que a gente poderia ver. Tem Cyberpunk 2077, tem a versão real do Hogwarts Legacy. Vamos ter os exclusivos incríveis da Nintendo, como o Metroid Prime 4, com toda a qualidade e esplendor, 4K ou 120 que o Nintendo Switch entrega. Vai ter aí Mario Kart World já no lançamento, inclusive com um bundle que carrega o jogo e o console sozinho, sem jogo. Sendo que, inclusive, eu recomendo comprar já com o jogo, já que é $50 a mais do que o valor do console normal e o jogo tá custando $80. Não faz sentido nenhum esse jogo custar $80. Não faz sentido nada custar $80. É tudo caro, mano. Não faz sentido tá tão caro assim, velho. Mas vai vir Elden Ring também, vai vir os Zeldas, Breath of the Wild, Tears of the Kingdom, com toda a qualidade máxima que ele deveria ter vindo no Switch, mas ele não aguentava e agora vai aguentar. Então vai dar pra jogar 4K 60 no Switch 2. Final Fantasy VII Remake também vai vir, apareceu como quem não queria nada o Hollow Knight Silksong ali no highlight, na apresentação que eu fiquei de cara. Aí a gente vai ter também de exclusivo Hyrule Warriors da Batalha do Emprisionamento, Batalha da Prisão, que é quando eles selam o Ganondorf junto com o Rei Hauru. Eu tava com muita vontade de jogar um negócio assim, eu disse pra galera numa live específica de apresentação de jogos da Nintendo que a Nintendo iria jogar aqui nesse Nintendo Switch 2 algumas coisas novas que ela não fez antes e muito provavelmente ela iria colocar o Hyrule Warriors Age of Imprisonment, que eu queria muito que viesse e veio. Meu desejo foi atendido. Tô feliz. Aí tem Donkey Kong Bonanza, que todo mundo quer jogar esse negócio. É o Donkey Kong Odyssey, basicamente. E também teve novidade de jogo do famoso Sakurai, o Kirby Air Riders. Vai ser lançado também para Nintendo Switch. Muito provavelmente ainda esse ano. Não lembro se eu vi se era esse ano ou não. Mas muito provavelmente esse ano. O Sakurai falou que tava trabalhando em um jogo, a gente não sabia que era um Kirby, mano. E tem aquela porcaria do Welcome To, que era pra ser o tutorial do videogame, era pra ser o manual de instruções do videogame jogável, e os caras botaram pra vender no bagulho. 50 conto, $10 vai custar. Eu não vou comprar isso, tá ligado? Vai ficar lá. Se não vier na assinatura do Nintendo Switch Online, nem venha, mano. Inclusive, falando aí do Nintendo Switch Online ele já sofreu aumento e ele vai ter no primeiro ano gratuito
o sistema de comunicação da Nintendo, Discord da Nintendo, pelo botão C ali. Vai ser gratuito no primeiro ano de vida desse recurso, mas ele vai estar disponível depois disso no Nintendo Switch Online. E quem já assina não precisa se preocupar, não vai mudar nada para você. A Nintendo também anunciou o Game Share, que é uma tecnologia de compartilhamento de jogo com pessoas que estão perto de você ali. Isso já acontecia no Nintendo 3DS com o Mario Kart 7. Para quem não sabe o que significa que se eu tiver o jogo, eu posso chamar pessoas para jogar junto comigo. No Mario Kart 7 eu jogava com minha namorada, a gente jogava junto o jogo utilizando o 3DS na mesma rede. Funcionava muito bem, mano, era incrível. Eu nem tinha o jogo e ela tinha, e a gente jogava junto. Eu acho que isso vai acontecer com alguns títulos. A Nintendo mostrou alguns títulos que poderia funcionar ali, não lembro exatamente quais. Muito provavelmente o Mario Kart vai funcionar dessa forma, sabe? E isso é legal. Talvez se você tenha mais pessoas em casa, vai dar pra jogar com todo mundo, mesmo apenas uma pessoa comprando o jogo. Mas isso é tudo suposição ainda, a gente só vai saber de verdade quando puder testar. É super importante lembrar que alguns recursos, como por exemplo aquele microfone que vai funcionar à distância, bem provavelmente vai funcionar utilizando a tecnologia Ampere da Nvidia, que funciona a partir da série 3000 das RTX. É uma tecnologia relativamente recente que funciona muito bem, e a tecnologia de imagem, recorte da pessoa jogando lá os Mario Party, que vai ter também uma atualização, eu esqueci de falar. Tem outras coisas que eu esqueci de falar. Fala aí pra mim quais foram os jogos que eu esqueci de mencionar ali, que eu não lembrei de todos não vou mentir. E essa tecnologia da Nvidia se chama Nvidia Broadcast, e ela faz todos esses trabalhos aí de tratamento de áudio, tratamento de imagem, e eu acho que a Nintendo tá se aproveitando disso para fazer funcionar. Inclusive ela tá se aproveitando disso pra parte de streaming também, que acontece ali na parte do Discord da Nintendo. Porque, vamos ser sinceros, tinha gente reclamando que tava ali a 10 FPS, 15 FPS a câmera dos amigos. Mas a gente tem que lembrar que enquanto o jogo tá rodando ali a 60 frames, 4K, a gente tá vendo várias telas de outras pessoas sendo transmitidas para você ao mesmo tempo, enquanto transmite a sua tela para as pessoas. Se você não conhece de tecnologia, muito provavelmente você achou a maior besteira do mundo. Mas se você conhece um pouquinho de tecnologia, se você já tentou streamar coisas, se você já tentou trabalhar com essa questão de imagem, múltiplas telas, várias imagens ao mesmo tempo, você sabe que aquilo ali não é nem um pouco simples de se fazer, e nem de longe aquilo ali é demérito do console. Ele estava mostrando simplesmente 5 telas ao mesmo tempo, que mostrava a sua tela em gameplay, enquanto passava conversa, enquanto mostrava a sua cara recortada. Cara, eu vou falar um pouquinho mais sobre isso depois, o quanto isso é incrível pra quem sabe tecnologia. Quem não sabe vai achar isso qualquer coisa, mas não é bem assim. Mas vamos colocar as cartas na mesa. Vale a pena mesmo comprar o Nintendo Switch 2 em 2025? Esse é o motivo principal do vídeo, e eu vou dar algumas considerações aqui. A primeira delas é: você tem dinheiro para comprar o Nintendo Switch 2? Ele vai custar a partir de $450, e isso é um valor bem alto, diga-se de passagem. Na conversão direta, isso sairia mais de R$2.500 por aí. Eu não fiz o cálculo e eu não anotei, então, enfim. E a versão brasileira, homologada na Anatel, para não para não estourar nenhum marca-passo de ninguém aí, ninguém morrer, vai custar pelo menos o valor do console em dólar, com um zero a mais na frente. Então, se é $450, muito provavelmente ele chegará aqui com preço sugerido de R$4.500 na sua versão mais básica e R$5.000 na sua versão... R$5.000? Caraca, brother. Nossa, mano. Isso seria muito caro. Mas enfim, se você tem dinheiro, isso é o que vai delimitar se você vai comprar o Nintendo Switch 2. E se você tem o Nintendo Switch 1, isso também vai importar, porque o Nintendo Switch 1 vai receber vários dos títulos que vão ser lançados para o Nintendo Switch 2, incluindo aí o Metroid Prime 4 e o Pokémon Legends ZA, que são títulos que têm melhorias para o novo Nintendo Switch, mas vai sair aqui também. Então, se você tem e queria jogar só esses dois títulos, você pode se manter muito bem no Nintendo Switch 1. Sim, o Nintendo Switch 1, se você nunca jogou os jogos da Nintendo, tem muitos jogos bons aqui. E o lance é o custo-benefício. Isso aqui é um console que custa, com um jogo, R$2.000. Então é menos da metade do possível preço do Nintendo Switch 2. Então, se você quer jogar videogame, se você gosta de jogar videogame, tem muito título aqui que você pode aproveitar ainda. Então, sim, eu acho que vale a pena comprar sim o Nintendo Switch 1 também. Porém, ele não vai ter os próximos grandes lançamentos todos, assim. Ele vai ter coisas pontuais, e o Nintendo Switch 2 ele vai trazer algumas melhorias de vida muito bem-vindas, como por
por exemplo, uma eShop melhorada, mais rápida, mais fluida, mais inteligente, mais... Enfim, eles falam de algumas melhorias no software também, né? Melhorias de layout, essas coisas, que o Nintendo Switch 1 a gente sabe que ele é um pouquinho defasado. Então você pode utilizar ele por mais um tempinho, jogar alguns títulos que estão para sair para ele, né? Que vão sair nos dois videogames e deixar para um pouquinho mais depois, até porque nunca se sabe. Eu não acredito que vai sair com problema, mas caso saia com problema, ele só será corrigido esse problema numa próxima versão. Então compensa dar uma esperada. De toda forma, eu vou trazer aqui para vocês assim que o Nintendo Switch 2 sair, o preço que eu encontrar mais em conta, eu vou trazer aqui para vocês, inclusive nos grupos de oferta do canal, que estão aqui. Você pode dar um print e apertar no QR Code e ir para o grupo que você quer, ou tem links aí na descrição caso você prefira a comodidade de só clicar e chegar lá. Eu espero que os preços abaixem, as lojas tragam depois do lançamento um preço mais em conta para que mais pessoas possam aproveitar o novo console e não fiquem só naquela de se eu não tenho dinheiro eu vou comprar um antigo. Então isso não é tão legal assim quanto parece, mas eu consigo dizer para vocês que isso aqui é uma peça de tecnologia incrível, é um videogame que me fez muito feliz e ainda vai me fazer muito feliz, porque eu vou jogar muitas coisas ainda no Nintendo Switch 1 que eu tenho aqui, que eu gosto de ter a portabilidade dele. Ele é menor do que o Nintendo Switch 2, ele é mais portátil do que o Switch 2. Por mais que o Switch 2 seja também fino, também leve de certa forma, eu gosto muito desse carinha aqui. Assim como, mano, vocês não estão ligados, velho. Eu jogo aqui também ainda, mano. Ainda abro aqui, ó, Game Boy. Inclusive, esses Game Boys aqui foram restaurados pelo Edson do Variedade Espacial. Vão lá, link na descrição, também no comentário fixado. Vão lá conhecer o trabalho do Edson. Ele faz um trabalho muito top de restauração e de modificação de videogames portáteis da Nintendo, tá? Ele trabalha principalmente com Game Boys, tá? Game Boy Advance SP, Game Boy Color, Game Boy convencional. Então, enfim. Bom, é isso. Acho que eu falei tudo que eu tinha pra falar. Caso você tenha gostado desse conteúdo, por favor, deixa like, se inscreve, hype o vídeo para mais pessoas receberem esse conteúdo. E eu espero que eu veja vocês no próximo vídeo. Falou!